Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para o nosso estudo da série psicológica. Nós estamos no primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade, da mentora Joana de Ângeles. E estamos mais da metade desse livrinho, né? Foi o ano passado todo estudando e esse ano continuando, estamos estudando o capítulo 13º, Jesus e Revolução. Então, eu já estou até apresentando para vocês. E eu gostaria de fazer um resuminho, né, do que foi a semana passada. Nós começamos a semana passada esse capítulo de Jesus e Revolução. E no início desse, antes de falar do início do capítulo, vamos falar da divisão do capítulo, como é que a mentora dividiu esse capítulo. A primeira parte, que nós já começamos, continuamos hoje e ainda vai ter para a semana que vem, que é a parte 1, vai falar da psicoterapia do Evangelho, ou seja, o Evangelho, essa boa nova que Jesus nos trouxe, esses ensinamentos e esses exemplos, como uma terapia da nossa alma. A segunda parte, aí sim, o tema do capítulo, Revolução. E aí na segunda parte, já dando um spoiler aqui, né, na segunda parte, Joana vai nos dizer de que se trata essa revolução. Não é uma revolução qualquer que muda o externo, mas é uma revolução que muda o mundo íntimo. Porque a revolução mexe, muda, mas é mudar o quê? É mudar o que está dentro. E não, a mudança é de dentro para fora, e não ao contrário. Então, na parte 2, que virá nas próximas semanas, nós vamos ver a mentora trabalhando essa questão da revolução íntima. E por fim, como é de praxe, no final do capítulo, ela vai trazer os seus conselhos para um espírito que muito aprendeu ao longo desses séculos, desses milênios, quais são os conselhos dela para nós, à luz do Evangelho. Bem, como eu disse, a gente fez muito pouco, né? A gente estudou um pedacinho só da parte 1 na semana passada, vamos continuar hoje. Mas o que foi que a mentora disse para nós, que eu destaquei aqui nesse primeiro dia de estudo, né? Ela traz, como o nome da primeira parte diz, ela vai trazer Jesus como um psicólogo profundo. Ou seja, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Jesus é, porque até hoje, quando nós fazemos esse movimento de compreender as falas e as ações de Jesus, ele está nos tratando, ele nos trata até hoje. É como a mentora disse lá na introdução, não sei se vocês se lembram, que nós precisamos, na atualidade, urgentemente de Jesus descrucificado, porque é de Jesus como um terapeuta, um ouvinte, um amigo, um conselheiro. E é nesse propósito que esse livro foi escrito e está sendo estudado por nós. Então, Jesus como esse psicólogo profundo das nossas almas. E depois ela vai dizer, aí ela começa a trabalhar nessa questão do homem, o homem, ou seja, nós, ela vai afirmar que o homem esconde-se dos outros. São as nossas máscaras na linguagem psicológica, né? A gente põe máscara para se apresentar ao mundo. A gente se veste de algo que não somos realmente nós. E isso não é um ou outro. Joana está trazendo que isso é o homem. Nós vivemos num mundo de matéria e, em maior ou menor grau, nós nos escondemos sim dos outros. Nós passamos uma imagem que a fundo não é aquela que somos realmente. Mas não é por hipocrisia, não é disso que estamos falando aqui, não. A gente, muitas vezes, isso é um processo, a mentora diz isso, inconsciente. Porque nós nos escondemos, não é só dos outros, é o pior, nós nos escondemos de nós mesmos. E aí, vamos continuar, né? Porque ela não concluiu, ela colocou isso para a gente poder refletir e ela vai continuar. E eu queria voltar aqui no último slide da semana passada para a gente
pegar o gancho, tá? Então, essa questão de que quando nós nos apresentamos, e aqui ela traz o verbalizar no sentido de quando conversamos, então quando verbaliza, quando o homem fala daquilo que está dentro dele, ele escamoteia no envoltório das palavras o que ele desejaria dizer, ou seja, nós falamos, mas mesmo na nossa fala há algo escondido. Então, nós não falamos tudo aquilo que vai dentro de nós, né? A gente escamoteia, esconde. Aí ela diz que há mesmo de forma, olha lá, inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor ainda diante de outra pessoa. Então, nós não conseguimos olhar para nós mesmos, porque nós temos medo de olhar para nós mesmos. É isso que ela disse, né? E aí, continuando, eu fiz uma inversão, vocês vão perceber. Ao invés de colocar a reflexão da semana lá para o fim, eu já trouxe para cá. Por quê? Porque isso tem a ver com o que nós vamos começar a conversar. Então, se eu me escondo nas palavras, não é isso que está dizendo lá, eu me escondo nas palavras, e isso é um processo inconsciente, isso tem a ver com a escuta, né? Ou seja, o quanto eu estou indo para dentro de mim e reconhecendo aquilo que sou, com as minhas qualidades, os meus defeitos, né, as minhas fragilidades, as minhas potencialidades. Então, a nossa reflexão da semana foi: como tem sido a sua capacidade de escuta? Escuta do outro e escuta de si mesmo. Então, são duas coisas. Se eu consigo olhar para o outro, escutar o que o outro está me dizendo, e se eu consigo olhar para dentro de mim e escutar o que eu estou gritando. E muitas vezes eu reprimo. Eu vou voltar para vocês e depois a gente continua, tá? E aí? Alguém gostaria antes da... Porque assim, eu inverti, porque a mentora vai falar sobre a escuta, tá? Então eu resolvi inverter. Se precisar, a gente volta na discussão novamente dessa reflexão. E aí, gente, como é que está sendo essa capacidade de escuta de vocês? É fácil para vocês escutar o outro? Esse outro pode ser um outro bem próximo, sabe? Porque às vezes a gente convive com as pessoas, com o marido, esposa, pai, mãe, filho, né? Pessoas muito próximas da gente e a gente não o conhece realmente. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente não escuta o outro, a gente vive com o outro, mas ao mesmo tempo está muito distante dele. Será que nós sabemos o que ele pensa? Vou começar pelo simples. Às vezes não. Será que nós sabemos o que ele sente? Mas ainda não, né? E aí, era agora já começando a reflexão, né? Se alguém quiser falar, por favor, pode falar. Mas já começando a reflexão, é aí que mora, né, a nossa vigilância, né? Porque quantos casos, eu vou exagerar aqui, quantos casos, às vezes, de suicídio, a pessoa que convivia, mas eu não sabia. Mas ele tinha isso, eu não sabia. Não é? Por quê? Porque você não consegue ler o outro. Quantos casos de filhos que estão envolvidos com drogas, né? E aí você vai perguntar aos pais, eu não percebi. Por quê? Porque não tem um olhar, né? De ver. Então, assim, é isso que esse tema está nos convidando. A gente olhar para o outro, por enquanto é isso, gente. Daqui a pouco vai ficar pior. A gente olhar para o outro e tentar ver no outro aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquele indivíduo, né? Será que o nosso chefe, às vezes que a gente não gosta muito dele, a gente tem a capacidade de entender as dificuldades que ele tem para ser chefe? Já parou para pensar? Que às vezes a gente só critica, porque ele me cobra aquilo, ele faz isso, mas
Será que eu consigo perceber qual é o grau de responsabilidade que ele tem? Eu consigo escutar as dificuldades que ele tem? Se ele está sendo, às vezes, muito duro comigo, será que ele também não tem cobranças de cima para ser assim comigo? E aí a gente tem muitos exemplos. E aí, gente, vocês conseguem exercitar isso, seja em casa, no trabalho, enfim? Vocês conseguem se abrir para essa escuta? É, Vai lá, Eduardo. bacana essa reflexão e eu estava pensando que tanto com relação ao outro, com relação a gente também, eu tenho sentido assim, e com essa reflexão percebido melhor, que às vezes a gente precisa escutar aquilo que não é dito, né? É igual você falou, porque eu tenho a impressão que a gente tem uma imagem do outro, nosso cérebro deve formar pelas nossas experiências, por tudo que a gente já passou. Por exemplo, o chefe, a gente às vezes carrega ali um histórico de chefe e amizade, por exemplo. Então a gente atribui isso a todas as pessoas de uma certa forma genérica. E até no dia a dia, com as pessoas mais próximas, ali dentro de casa também. Então, às vezes, não conhece o outro lado da pessoa. Por exemplo, eu, na correria do dia a dia, nem sempre tive a oportunidade de estar próximo do meu pai, de fazer coisas como amigo, né? E teve um fim de semana, mês passado, que eu fui, né, para casa dos meus pais, e aí fui fazer caminhada com meu pai, e fazia anos que a gente não fazia isso. E aí parecia assim, a gente parecia dois adolescentes curtindo, apreciando a natureza. Então, aquela figura de pai, que às vezes é um pouco distante pela questão das responsabilidades, da autoridade, tudo, ficou de lado. Então, com relação ao outro, eu percebo muito a necessidade que a gente tem de ter mais sensibilidade para perceber o outro como um ser humano mesmo, não por um papel social, né, como chefe, como esposo, como amigo, como pai, como mãe. E também a mesma coisa com relação a gente, parece que a gente tem uma imagem formada de nós mesmos e acho que é interessante a gente, de vez em quando, rever essa imagem, né? Porque a gente muda também e não se percebe. Aí a gente nota muito isso quando tem aquelas questões, né? Fale três qualidades suas, três defeitos. A gente tem aquela dificuldade enorme por falta de autoconhecimento, né? Então a gente não se escuta nem com características gerais. Imagina com relação a essa escuta de perceber sentimento, perceber as nossas dificuldades, né? Então, eu acredito que é um exercício que a gente precisa praticar mais e desconstruir muitas vezes, porque nós não somos quem a gente foi o ano passado, nos anos anteriores, nem somos quem fomos ontem, se lerdar, pelas experiências que a gente tem durante o dia. Então, da mesma forma, eu acredito que seja com o outro também, e se a gente não tiver essa clareza, e o tema é revolução, né, a gente não tem uma bagagem para poder falar, peraí, olha a transformação que eu tive, como que eu posso contribuir com o mundo, com as outras pessoas. Por isso que eu acho que é importante a gente registrar, né? Tipo, ter como se fosse um diário, ou de repente, igual a gente propôs a semana passada, ter um diagnóstico de como eu estou hoje com relação a determinada coisa. E depois de algum período fazer esse comparativo, né? Para não ficar com aquela imagem única da mente, sendo que tem tantas mudanças que acontecem, a gente não consegue perceber, não consegue escutar. Exatamente. Muito bom, Eduardo. Mais alguém? Não? Acho que vai ficar eu e você só, né, Eduardo? Então, essa escuta do outro, eu queria compartilhar uma coisa com vocês, né? Eu achei muito bom o que o Eduardo falou, mas eu queria colocar assim um pouquinho na prática do eu. Você deu um exemplo prático do outro, o seu pai, quer dizer, uma pessoa muito próxima e que numa situação simples até, você se descobre com o outro, não com a figura do pai, mas com a figura do companheiro, do amigo, né? E isso é muito bom. Mas agora olhando assim para o eu, né? Eu tenho muita dificuldade de serenar e de olhar para dentro de mim. Aí um exercício que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu estou fazendo, não estou dizendo que serve para vocês, mas é um compartilhar desse olhar para mim. Uma forma que eu entendi, assim, de me escutar foi qualquer dor, porque eu não tomo remédio, gente, só em situação extrema. Porque eu estou aprendendo
a fazer assim, qualquer dor, uma coisa simples, uma dor de cabeça, bati o dedão do pé, qualquer coisa, sabe? Eu aprendi a falar assim, por que que eu tô passando por isso? O que que meu corpo está querendo me dizer? Então, para mim, na hora que eu olho para esse movimento que eu tô fazendo, eu acho que já é, se não for, se vocês entenderem diferente, vocês me falam, um exercício de escuta, porque eu tô olhando para o meu corpo, por que que meu corpo tá doendo, né? Por que que eu tô assim? Eu tenho até não sei nem se eu já contei para vocês, tem uma história até engraçada. Faz alguns anos, eu estava passando por um processo no trabalho, estava muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo, a situação em si, politicamente falando, sabe? E aí, eu fiquei com. Era ter-sol, sabe? Mas eu nunca tinha tido ter-sol. Eu tinha tido. Gente, o que é aquele que inflama o olho? Esqueci o nome. Conjuntivite? Conjuntivite. Eu já tinha passado por conjuntivite. Ter-sol nunca tinha tido. Então, quando eu comecei a sentir ardência no olho, o que eu pensei? Conjuntivite, né? Quando eu tinha tido conjuntivite da outra vez, eu nem ligava para essas coisas de o corpo fala. Então, eu não sabia o que significava conjuntivite, mas quando eu tive esses sintomas, agora, esses anos atrás, eu já estava. Então, tudo que eu sentia, eu ia lá no meu livrinho, tentava entender o que era aquela dor, tentava ver o que eu passei, o que aquilo tinha a ver com somato emocional, entendeu? Eu vou ligando, que eu acho que é uma forma de escutar, que é por isso que eu estou trazendo o exemplo. E aí, o que aconteceu? Eu li lá o que era conjuntivite, procurei, nada do que falava ali tinha a ver com conjuntivite, eu não estava me sentindo daquele jeito, não tinha passado por. Eu falei, já tinha tido outros exemplos e que tinha batido, tinha dado certo o sintoma com a emoção, né? E eu fiquei chateada, porque não deu certo, não tinha passado por aquilo, não era aquilo. Aí a coisa não passou, não passava, fui no médico. Se for conjuntivite, eu preciso tratar. Fui no oftalmo. Cheguei lá e falei, já dá o diagnóstico, né? A pessoa que ao invés de. Já chegou assim, eu tô com conjuntivite. Eu falei, ele examinou e falou assim: não tá, não. Você tá com um terçol aqui. Então não tem que tomar remédio, você vai fazer compressa e tal. Aí cheguei em casa, numa ansiedade, corri no meu livrinho, Metafísica da Saúde, não sei se vocês conhecem. Corri no meu livrinho, Terçol. A hora que eu li Terçol, gente, bateu tudo, que era assim, o Terçol era, eu não estava querendo ver o que estava acontecendo, era uma coisa que eu estava me eximindo de ver, e o Terçol estava aflorando isso. Então, o exemplo que eu queria da minha reflexão aqui era isso, o que eu ando fazendo. Então, olhar para dentro de mim, esse autoconhecimento às vezes é mais difícil, mas através dos sintomas do meu corpo eu consigo fazer esse movimento, estou conseguindo. É isso, gente, a reflexão era essa. Se alguém quiser mais falar, eu vou dar essa abertura, senão a gente continua lendo. Alguém mais? Muito bom, André. Bem prático o exemplo e acho que não só essa questão assim, não só o ter sol, mas muitas outras coisas, né? Por exemplo, eu comecei um tratamento no Sarai, quando eu conheci o Sarai, assim, os trabalhos todos, porque eu tava com problema no estômago, dor de estômago, indigestão e tudo. E o problema que eu tinha era a falta de aceitação. Enquanto eu não aceitava a situação que eu aceitei a situação que eu tava, eu não conseguia me ver livre daquele problema. Então a gente vê, né, como é que manifesta no corpo. E a gente ainda precisa de um tratamento, Eduardo. Por quê? Porque a gente não consegue se escutar. Então, alguém precisa escutar para dizer para a gente, né? Então, acho que o movimento do autoconhecimento é exatamente esse. Quando é que a gente vai deixar de usar as moletas e nós vamos olhar para nós e falar assim: é isso, né? Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Vocês não acham, gente? Acho que as nossas discussões, as nossas coisas, a gente consegue já olhar para dentro de nós e falar assim: isso não está bom, isso eu tenho que melhorar. É isso que está acontecendo. Muito bom, Eduardo. Ótimo exemplo. Então vamos lá ler, né? Se ninguém quer falar mais, vamos voltar a Joana, porque ela quer falar. Concordam?
Ai, gente, eu não me canso de agradecer, vou agradecer aqui mais uma vez. Agradecendo a arte, ao trabalho que o Ronaldo faz de trazer reflexão assim tão linda para nós, tá bom? Então, méritos do Ronaldo, nosso companheiro aqui de estudo. Agora, nossa, Muito bom. exatamente, fica lindo, né? Eu falo para ele, nossa, Ronaldo, fica muito legal. Aí, agora também temos a contribuição do Eduardo, que também vai fazer o nosso antes e depois, né, Eduardo? E assim nosso estudo vai ficando cada vez melhor, contribuição de todos. Gente, olha essa imagem, eu adorei ela, não sei vocês. O que diz para vocês essa imagem aí? Nada? Acho que a mente processando, né? O que entra, o que passa, né? Processo mental ali. Processo Codificando a escuta. e transforma, né, Eduardo? Olha lá. Exatamente. Sai com as mesmas cores, mas a forma mudou, né? Então, essa é a nossa capacidade da escuta e de transformar aquilo que a gente escuta, né? Então, vamos ver o que Joana está dizendo. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. Tá vendo que ela falou, gente? São poucas. Poucas pessoas sabem fazer isso. Escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se nossa, enrolei aqui. Transforma-se em. Ah, por isso que eu enrolei, porque eu coloquei dois em. Eu não vou conseguir ler dois em, né? Transforma-se em esgar no outro instante. E a gentileza transforma-se em agressividade. Vocês já viram situações como esta? Que em uma situação, uma pessoa é muito solícita com a outra, é muito simpática, mas basta acontecer alguma coisa ou ela perceber que aquela outra não é o que ela pensava, o que ela esperava, aquela simpatia muda de um instante para outro e vira agressividade. A gente vê muito isso, não vê? Nos namoros e casamentos. Às vezes, assim, no namoro é mil maravilhas. E depois no casamento, pessoas que não se suportam. O que aconteceu? Porque as pessoas mudaram tanto assim ou não? Elas não tinham a capacidade de escutar, de ver ou compreender o outro, né? Então, além disso, o ouvinte, ou seja, aquele que ouve, capta a projeção do narrador. Aqui, Joana vai entrar na psicologia, então vamos ler bem devagarzinho, olha. Então, quando você está ouvindo o outro, ou percebendo o outro, eu vou falar perceber, porque não precisa ser só o ouvir, não precisa ser só o que ele fala, mas pode ser o que ele faz, como ele se comporta, os mínimos gestos, a gente faz uma leitura, né? E um julgamento das pessoas. Então, além, né, disso, do que você capta do outro, você também capta a projeção daquele que fala. Então, não só o que ele está falando, mas o que ele quer falar, ou o que você tem a capacidade de entender daquilo que ele está falando. Então, vamos continuar? Olha só. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Então, o que ele está fazendo aqui? O que ela está dizendo aqui? Que quando a gente ouve o outro, o que o outro está dizendo, eu vou processando de acordo com aquilo que eu vivo e aquilo que eu sinto. Vocês concordam que isso acontece? Enquanto o outro está falando, você pode estar quietinho, mas você está processando aqui, ó, pensando, trazendo para o teu campo de relação. E tem gente que não consegue nem escutar por causa disso, porque à medida que o outro está falando, ela já está pensando. Acho que o senhor Márcio falou isso a semana passada, ela já está pensando e ela nem deixa o outro completar, porque aí ele fala assim, é igual, vocês já foram, gente, agora acho que não está tendo muito mais, porque não pode ter aglomeração, mas tem uns consultórios médicos que, assim, acho que eles marcam tudo meio que
morar em cima do outro, então lota aquela sala de espera, né? Vocês já passaram por essa situação de sala de espera assim lotada? E aí, às vezes tem principalmente umas senhorinhas, né? Que começam a falar das doenças, e elas falam assim com muita alegria, porque eu tenho isso. É contraditório, mas é. Aí uma fala, eu tenho isso, a outra fala assim, mas eu tenho isso e tenho isso. Aí fica aquela disputa de quem tá mais doente, de quem é a doença pior, né? Então, olha só, ela não consegue nem ouvir a queixa do outro. Porque a hora que o outro se queixa, ao invés de compreender a queixa do outro, ela vai falar, não, mas o que eu passo é muito pior. Né? Então, a gente tem... Vocês já vivenciaram situações assim, desse jeito? Ou a mentora está falando para os habitantes lá de Marte? Pode ser. Que ela não esteja falando para os terráqueos. Que a gente não passe por isso, que seja para Marte. O que vocês acham? Pode ser, não pode? Oi, Márcio. O inverso também é verdadeiro, né? Muitas das vezes a pessoa narra uma experiência, o ouvinte, né, que pode estar diretamente ligado àquela conversação, ou não, no caso aí de um consultório médico, né, está ouvindo aquele relato e transfere aquilo para a sua realidade, não é? Nesse caso, eu acho que a informação é muito boa, não se trata aí de uma, como você disse aí, de achar que a doença dele é pior que a minha, que o problema dele, eu tenho um problema maior que o dele. Muitas das vezes, o relato de uma pessoa, mesmo eu não estando participando de uma conversação, pode me ser útil, né? É o caso que quando eu fico muito quietinho aqui e não falo nada, é porque o que está sendo dito me casa perfeitamente com a minha problemática, né? Vem me esclarecer. Eu acho que o importante é isso, a gente ter ouvidos para ouvir, né? Não, verdadeiríssimo. É lógico que ouvir o outro, captar o que o outro está falando, nos ajuda. O exemplo que eu dei é que, assim, tem pessoas e pessoas. E o que a Joana está dizendo, seu Márcio, foi por isso que eu quis exemplificar, mas o que você falou está corretíssimo, é que, assim, muitas vezes nós não temos essa capacidade de escuta. Então, assim, você conseguir escutar e captar e trazer para você é ótimo, isso é muito bom, porque é na sociedade, é no convívio com o outro que a gente aprende, né? Mas a questão é, dentro da massa, né, de espíritos que estão no planeta Terra hoje, a maioria que você acha são como? Aqueles que têm a capacidade de escutar e de trazer, ou aqueles que não querem escutar? Eu acho que é isso que ela quis dizer, entendeu? Na realidade, o que a gente percebe hoje em dia que ninguém quer perder a razão. Todo mundo é dono da verdade, né? O poder, aliás, a virtude de ouvir hoje está relegado a um quinto, sexto plano. Eu acho que todo mundo pensa que os outros têm que ouvir. Eles são tolhidos na capacidade de expressar ah, o que ocorre com eles, né? O entendimento deles a respeito de qualquer fato, de qualquer assunto. Aquele que você disse, né? A gente usa muito no ouvir em curso de oratória, mas o curso de escutatória eu ainda não vi anunciar em lugar nenhum. Então, assim, então, entendeu? Tudo que você falou tá certinho, é isso mesmo. A gente teria que ouvir muito mais. Só que no nível evolutivo que nós estamos igual a criança barulhenta. Ela quer fazer barulho, mas ela não quer silenciar para poder fazer a leitura do seu mundo, né? Nós somos crianças muito barulhentas ainda. Só a Edna que não é. Né, Edna? A Edna é quietinha. Vou provocar, quem sabe ela fala, né? Bom, gente, bom, mas é isso, tá? Então, assim,
voltando para o que a mentora está dizendo, vocês concordam que é isso que ela está dizendo? Que ainda nós temos que avançar, e ela vai trazer, claro, Jesus como modelo. Então, quando ela está falando, nós não podemos esquecer, né, Márcio? Não me deixa esquecer, que o tema é o quê? Revolução. Ela está falando de escutar. Olha o que está nas entrelinhas. A Joana é muito inteligente, né, gente? Muito. Ela fala nas entrelinhas, ela vai nos preparando para isso. Qual a revolução? Vão ser várias revoluções, né? Mas desse caso, a revolução é a gente deixar de falar para se esconder e ouvir para entender. Isso vai ser uma revolução na humanidade, não vai, gente? Que nessa nova terra, né, com essa transformação, aí sim, seu Marcos, nós vamos ter curso de escutatória. As casas espíritas já começaram um pouquinho isso, sabia, Márcio? A gente tem curso de atendimento fraterno. E o atendimento fraterno é o quê? Saber ouvir. Lembra que eu te falei que foi muito bom para mim? Porque é isso, eu quero falar, né? E aí, assim, o saber ouvir é difícil, mas você aprende, a gente se treina também, né? Então, nós já estamos caminhando para uma grande revolução, que é o cursos para aprender a ouvir o outro. Sabe que, às vezes, o que me deixa assim meio... não sei se o termo é desanimado, mas é o seguinte, eu acho que o ser humano, além de não saber ouvir, ele ainda não tem desenvolvido, não quero falar que eu tenho, fique bem claro, mas esse poder de discernimento, né, de descobrir que aquilo que ele está ouvindo, é para ele, não é para os outros. Não é? Então, esse discernimento de saber que a informação é útil para ele, ainda ocorre muito pouco. E isso, às vezes, me deixa muito desanimado, porque, às vezes, você leva uma palavra com a pessoa no sentido de animá-la, de alertá-la, enfim, de estar ao lado dela e infelizmente, aquilo para ela não faz o menor sentido. Ela continua achando que o problema dela, que a situação dela está acima de qualquer coisa, que eu não sei de nada. Então, isso às vezes me causa um certo desestímulo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas nós estamos caminhando, nós vamos revolucionando, isso vai mudar mais, com certeza. Gustavo fez uma pergunta, ele fez no chat, como nós estamos gravando, Gustavo, eu vou reproduzir sua pergunta, tá? Ele está perguntando onde faz esse curso. Eu fiz pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, Gustavo. Agora, eu não sei se ele fica disponível, sabe? Eu posso até procurar se ele fica, faz um tempo. Aí teve um curso, né, de atendimento fraterno. E aí foi acho que quase 2 anos, sabe? De curso, era todo sábado. Agora eu estou fazendo outro. Agora estou fazendo um de Joana de Ângeles, que é todo sábado também. Mas esse foi pela FEB. Eu posso olhar se fica disponível, se eles tiram. E aí, se você quiser, eu te falo. E se tiver outro, sempre a FEB às vezes manda pra gente, sabe? Aí eu posso te informar se você se interessar. Olha, André, eu quero sim, por favor. Nossa, foi muito bom. Se você quiser, eu tenho... ou é... Não, online. Mesmo antes da pandemia, isso faz tempo, faz um tempinho já. Tá. A FEB tem esses cursos, tudo online. Então, assim, tem muita gente que você se inscreve, você tem certificado, sabe? Tudo certinho. Eu quero sim, se você puder passar, eu agradeço. Vou ver se ele está disponível, porque eu não sei além de aprender a escutar, né? Os outros, e a gente aprende a nos escutar, né? Curso de escutatória, exatamente. Escutatória. Então, André, tá bom. Oi, Eduardo. Achei bacana esse último tópico aí, principalmente o finalzinho que fala o entendimento de que é capaz do seu campo de conflitos, né? Resumindo ali, que acho que vai muito do nosso estágio emocional, do momento que a gente está vivendo, né? Porque
A gente mesmo que está nesse estudo consegue perceber, por exemplo, que algumas coisas que as pessoas nos falam, algumas coisas que nos acontecem, a gente consegue ter uma interpretação diferente diante do estudo. E muitas vezes do tema que está sendo estudado naquele mês, né? Porque a gente faz a leitura a partir do nosso ponto de vista, né? Então, quando a gente se escuta melhor e exercita o autoconhecimento, acredito que a gente consegue separar um pouco mais o que é nosso e o que é do outro. Porque às vezes a pessoa, acho que esse é um grande conflito, né? Quando a gente quer falar para a pessoa, quer desabafar, e a pessoa já vem desabafando a parte dela ao invés de nos aconselhar. É uma forma que ela tá tentando se escutar, tá complicado. Agora, quando a gente exercita isso de antemão, já se escutando, se autoconhecendo, quando chegam as pessoas para que a gente possa aconselhar, é igual um atendimento como esse que você deu exemplo aí, exemplo do atendimento fraterno, né? A gente tem que estar preparado, tem que deixar de lado ali os meus problemas, os meus conflitos. Eu não sou perfeito, não sou Jesus Cristo, mas eu tenho que ser o melhor, tenho que ser instrumento, né? Porque acho que essa é a nossa proposta, ser instrumento de Deus, de algo maior, e não induzir as pessoas segundo o nosso ponto de vista. Então, para isso, a gente tem que estar bem assim, íntimo de nós mesmos, para poder separar o que é nosso e o que é do outro. E conseguir usar como referência o evangelho como resposta, e não aquilo que eu acho. Por exemplo, se a pessoa está com raiva, uma situação ali, eu tomo as dores e aconselho ela a se vingar, por exemplo. É uma confusão que eu estou tendo porque eu estou desequilibrado. Agora, se eu estou conseguindo separar os meus conflitos, e muitas vezes a gente pode recorrer à prece, por exemplo, né? Pedir a Deus a intuição para usar as palavras corretas, aí a gente consegue ir auxiliando de forma parcial, sem se misturar, né? Exatamente. Sem se misturar e sem fazer julgamentos, né? Que foi um dos capítulos, né? Olha como ela vem caminhando para a gente chegar nisso. Eu tenho que ouvir, mas com tolerância, com respeito, com ética, com coragem de apresentar o evangelho, porque tem muitas pessoas que conseguem ouvir, sabem de algumas coisas que Jesus fez, porque é isso, Jesus fez, Jesus, ó, como é que eu trago isso de Jesus para sua vida, né? Muitas vezes a pessoa não tem coragem de dizer. Eu falo isso, gente, porque no meu meio de trabalho, é muito difícil a gente levar, falar isso, porque Jesus, entendeu? Muitas vezes a gente é até acusado porque é um lugar laico. Por isso que eu tô falando. Então, assim, tem hora que eu tenho que falar, eu falo de Jesus, Eduardo, sem citar o nome dele. Entendo. Tem hora que eu tenho que fazer isso, entendeu? Sem citar ele, mas ele tá lá, ele sabe que eu sei que ele tá lá, mas eu não digo que é Jesus. Então, assim, por isso assim, que eu acho que Joana trouxe também a coragem, né? Então, eu falo que às vezes me falta coragem de, dependendo do meio que eu estou, eu dizer, Jesus fez isso, sabe? Eu entendo, eu acredito sim, que aquela questão, o nosso exemplo, né, por exemplo, a gente não precisa sair com uma placa na testa dizendo que é espírita, porque o nosso exemplo é falar por si só, né, a nossa contribuição. Da mesma forma como você está exemplificando aí, muitas vezes a gente fala com relação a bom senso, a questão de valores éticos, e tudo isso vai remeter a Jesus, né, sem a gente falando dele, porque ele foi íntegro em todos os sentidos com relação a valores, né? Exatamente. Então tá. Então vamos ler mais um pouquinho, a gente está quase chegando no nosso tempo, né? Mas já vamos caminhar um pouquinho mais. Falando nele, né, Eduardo? Olha só, falando nele, olha quem aparece aqui. Aí a Joana vai dizer, Jesus, por ser o homem integral, aliás, é o nosso próximo livro, né, Márcio? Olha, ela já está aqui colocando as pitadinhas do próximo livro. Então, Jesus, por ser o homem integral, ou seja, inteiro, límpido, na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos, sem lograr remontar as suas causas. Vamos entender esse parágrafo aqui que parece complexo, né? Primeiro, que são arcanos, gente. Arcanos, eu não sei se vocês conhecem, se vocês sabem, mas é uma carta do tarô, sabiam?
é o arcano. O arcano do tarô, quando aparece, ele significa algo que está oculto ou que é desconhecido. Então, o que ela está dizendo aqui? Que Jesus, como ele era essa representação do homem integral, ele tinha essa capacidade de escuta. Mas não só escuta. O que é essa escuta de Jesus? É essa percepção. Jesus nos via, aliás, Jesus nos vê. Quem realmente somos, até aquilo que nós escondemos de nós mesmos. É isso que Joana está dizendo aqui, ó. Quando ele olhava para alguém, ou quando ele olha para alguém, ele penetra no mais fundo, naquilo que está mais profundo na individualidade. Então, não é só que ele vê o nosso passado, ele vê aquilo que a gente é, e que muitas vezes nós escondemos. E a gente esconde não só dos outros, a gente esconde de nós mesmos, de tão profundo que está. Ele está falando aqui, Joana está dizendo aqui, que Jesus conseguia abarcar o nosso inconsciente, ou o supraconsciente, né? Porque a gente tem lá o inconsciente, que é o mais profundo, aqui está falando do inconsciente mesmo, mas a gente tem entre o consciente e o inconsciente uma zona ali, que inclusive, segundo o Freud e segundo Jung, era o que a gente, é uma zona de consciência entre o inconsciente e o consciente, que é o subconsciente, que a gente consegue acessar, por exemplo, em estados alterados de consciência, durante um sonho, por exemplo, né? Então, Jesus, ele conseguia ver isso, ele percebia, ele nos lia. Por isso que os diálogos de Jesus, nas situações de cura, eles eram, olha só o que ela está dizendo, seus diálogos eram rápidos e diretos. Jesus não precisava ficar dando voltas, olha só, ele não se utilizava de circunlóquios nem de evasão. Ele chegava e dizia. Qual foi o exemplo que eu trouxe aqui, por isso que está a imagem aqui de Jesus, tá? A gente percebe aqui uma imagem, Jesus curando o que ele chamava, eu vou usar a palavra que está na Bíblia, tá? É endemoniado, né? Então, trazendo para a linguagem espírita, talvez um obsidiado. Mas na Bíblia eles falavam endemoniado, né? Mas vamos atualizar a linguagem, que a gente já entende um pouco melhor que não existem demônios, não é isso? E sim, irmãos nossos ainda ignorantes que estão presos em situações que, ora, eles são vítimas, ora, eles são algozes. Mas, enfim, Jesus está aqui diante de um obsidiado e ele está olhando bem para ele. Olha essa imagem. E o que Jesus está dizendo para ele? Alguém pode se arriscar a me dizer? Vou voltar para vocês. O que Jesus será que está dizendo para eles? Essa imagem aí, o que vocês acham? Será que ele está dizendo assim, sai desse corpo que não te pertence? O que você acha? Acho que sim, acho que não. Não, né? Por quê? Jesus, sendo o homem integral, o que ele viu? Algo que faz de amor, né? Não sei, de despertar. Ele viu o seguinte, que naquele homem que todos tinham como maluco, endemoniado, então ele via duas coisas. Que o problema daquele homem, né, que a questão de saúde, a questão daquele homem era um obsessor, e provavelmente ele está falando para o obsessor, olha para ele, vê essa imagem, o que vocês acham? Será que ele está falando para o homem encarnado, ou ele está falando para o desencarnado? Provavelmente ele está conversando com o desencarnado. Talvez não falando, porque para o desencarnado ele não precisava verbalizar, ele devia estar mentalizando, transmitindo amor para aquele desencarnado. E aí, vocês viram que tem um livro assim, ó, A Casa do Escritor? Vocês leram esse livro? É um livrinho simples, bem simples, né? Quando eu cheguei na doutrina espírita, foi os primeiros livros que eu li, que foi esse da Patrícia, do Espírito Patrícia, que começa lá, Violetas na Janela, depois tem, agora eu já esqueci, o próximo. Esqueci, gente.
Mas, enfim, tem 4. E um deles é a casa do escritor, ele escreveu 4, né? Depois ela foi fazer outras coisas. Por que tá lá? Porque eu achei muito interessante, que eu me lembrei, lembrei do segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, o outro eu não lembro, e A Casa do Escritor. E nessa Casa do Escritor, eu coloquei ele ali porque eu achei que tem um exemplo lá que muitas vezes a primeira leitura, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu não me atentei, mas na segunda leitura o exemplo veio e eu quero contar para vocês, quero compartilhar com vocês. O Voo da Gaivota. Não lembro. Eliana, você está dizendo que deve ser, eu não lembro mesmo do outro. Eu sei que tem um livro que chama O Longo Voo da Gaivota, mas eu não lembro se é da Patrícia. É porque a gente está num grupo, ela tá nessas obras, né? Uhum. Quer dizer, eu não sei, mas eu achei que fosse ela. Olha lá, Patrícia, olha lá. Então, tá ditado por Patrícia em 15 capítulos. Então, beleza. Então é isso mesmo. Eu não lembrava desse, eu só lembrava que eram 4 e lembro do nome de 3. Obrigada, Eliana. É porque vai começar agora. Entendi. Entendi. Você está muito estudiosa, né? Então, A Casa do Escritor acabou de acabar. E aí eu relembrei essa história, que eu já tinha lido. Aí você vai ver, você vai lembrar também, ver se você se atentou para isso. Então, a gente está vendo ali Jesus conversando com um encarnado. Isso é imagem. Aí o que eu estou convidando vocês é, será que ele está falando com o encarnado ou será que ele está falando com o desencarnado? E o que isso tem a ver com a nossa história aqui, que fala que Jesus, né, que Joana diz, ele era simples e direto e ele olhava nos arcanos, ou seja, lá no fundo de nós mesmos. E eu estou pedindo para vocês entrarem comigo nessa imaginação de que ele está olhando no fundo da alma do desencarnado. E quem seria esse desencarnado? Bom, então aí a Patrícia vai nos contar. A Patrícia... Bom, Violetas na Janela, vocês leram, gente? Todo mundo conhece? Sabem de que eu estou falando? Da Patrícia? Então, a Patrícia, ela desencarnou... Você conhece, Ronaldo? Ronaldo? Não. Conhece? Depois eu vou te contar. Se quiser, eu te empresto. É rapidinho de ler. Porque eu tô te provocando. Porque, assim, os mais velhos do Espiritismo me ajudem aí. Quando você entra no Espiritismo, o que você lê? Violeta na Janela. É por isso, Ronaldo, que eu tô te provocando. Entendi. Todo mundo leu Violeta na Janela, né? Então, depois eu vou ler também. Então, se você quiser, eu tenho ele aqui. Não acredito, Gustavo. Então tem que ler. Eu fui direto pro livro, pro Pentateuco. Entendi. Pois vai ver que vocês são mais evoluídos, né? No YouTube tem áudios livros também, tem viu? Áudios, Quem dera. Eu ouvi ele. Quem dera. Tô tão evoluído, tô tentando. Mas, vale a pena ler o Violetas na Janela, é muito simplesinho. Mas, assim, mais por cultura mesmo, que todo mundo leu Violetas na Janela. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? Deixa eu ir para a história, gente, porque... Então, é um romance, é simples mesmo, mas nos traz um exemplo muito legal, esse Na Casa do Escritor. Então, quem leu Violetas na Janela, e quem não leu, eu vou contar aqui, a Patrícia, ela desencarna bastante jovem, se eu não me engano, com 19 anos, por um aneurisma, e ela era de família espírita. E o pai dela, José Carlos, era dirigente de uma casa espírita. Muito bem. E o que a gente sabe? Né? Ele era dirigente, médium, tudo mais, né? Então, como todo médium dirigente, tinha um mentor. Eu não lembro o nome desse mentor. Tentei lembrar para contar para vocês, mas não lembro o nome dele. Mas tinha um mentor. Até eu acho interessante que a Patrícia não chama de mentor, ela chama de companheiro desencarnado. Eu gostei disso. Companheiro desencarnado, ou seja, ela não coloca num patamar mais alto, ela coloca assim aqueles que estão ombreando conosco essa tarefa, né?
E aí um dia, ia a Patrícia na casa, quando ela estava lá na colônia Casa do Escritor, ela estava coletando histórias, justamente para trazer para os livros e tudo mais. Um dia, ela tinha de fazer uma visita, desencarnada já, né, mas foi fazer uma visita à casa espírita, e ela encontra ele, esse desencarnado, que era mentor do pai dela, olhando para um quadro de Jesus. E ela sempre teve curiosidade de saber um pouco da história dele. E aí ela aproveita a oportunidade e pergunta, né? Puxa, quando você chega puxando conversa, né? Fala do quadro e tal, e começa a questionar ele. Mas, enfim. Aí o que ele vai contar? Ele vai contar o seguinte, que Jesus, ela pergunta quão Jesus era importante para ele, né? Aí ele diz assim, que ele teve a oportunidade de, por um segundo, estar frente a frente com Jesus, quando ele obsidiava um moço. E Jesus olhou para esse moço, foi um olhar de Jesus, e ele disse assim, a tua fé te curou. Então, quando Jesus disse, a tua fé te curou, ele fala que aquelas palavras entraram nele como uma espada, ou seja, que foram fundo nele, que foi para ele, que, pelo menos ele sentiu assim, que foi para ele que Jesus falou, que a cura dele como obsessor, né, é que tinha sido feita através da fé que ele ainda nem conhecia. E ele diz que, naquele momento, ele despencou, que a carga energética assim, de Jesus foi tão grande que o olhar de Jesus, olha que interessante, gente, que o olhar que Jesus fez para ele, que estava na memória dele até hoje. E aí ele foi socorrido, porque aí já tinha uma equipe toda preparada para socorrer eles, né, porque não era um só. Lembra que teve uma outra passagem que Jesus conversa e pergunta quem são, ele fala, meu nome, qual era o nome? Ele fala, meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Não era esse caso, porque esse caso Jesus nem perguntou, mas eram muitos, aí eles são socorridos, alguns ficam na colônia, outros não, no caso desse, ele ficou, ele falou que ele passou por muitas vidas, ainda cometeu muitos erros, até ele conseguir encontrar o caminho dele na vida, mas a direção dele foi aquele olhar de Jesus, e Jesus olhando para ele dizendo, a tua fé que te curou. Então é isso que eu queria trazer para vocês, como um exemplo prático disso que Joana está nos dizendo, que Jesus era direto, que ele enxergava em nós, ou seja, o que ele enxergou naquele obsessor, ele enxergou alguém que já estava pronto para seguir um novo caminho. Tá bom? Deixa eu só... Gente, eu vou ler... Só tem mais um slide para a gente encerrar essa parte. Eu vou pedir para vocês paciência de uns minutinhos. Eu vou ler esse para a gente poder encerrar essa parte. Quando ele, Jesus, né, recorria a parábolas, ou ele apresentava contra-interrogações é assim, quando ele perguntava, a pessoa já tinha a resposta, mas ele perguntava, tá? Para a pessoa poder se responder a si mesma, né? Então, quando ele recorria às suas histórias, às parábolas, ou apresentava as contra-interrogações aos fariseus e aos hipócritas, ele usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. E isso Jesus fazia, e tinha um outro pensador que está aqui do lado, a imagem, o Sócrates, né, que desenvolveu uma técnica chamada maiêutica, que significa parto de ideias, em que ele fazia isso, ele entendia que o seu interlocutor já tinha a resposta. Cabia a ele fazer as perguntas corretas para retirar as respostas de dentro do interlocutor. Olha que legal, gente. Né? Que é isso, ó, na filosofia socrática, é a arte de levar o interlocutor, através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que ele possuía, mas não sabia. E aí, para fechar, né, isso, assim o fez Jesus, né? Repetidas vezes.
inclusive com um sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo. O sacerdote perguntou qual era o maior mandamento. Jesus diz que estava na lei, amar ao próximo como a si mesmo. Aí o sacerdote, querendo deixar Jesus em maus lençóis, pergunta: quem eu vou considerar que é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde nós vamos deduzir que o próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho, né? Então, quando Jesus conta essa história, o sacerdote veio querendo, né, colocar Jesus em maus lençóis, mas quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, ele é obrigado, o sacerdote, né, pela lógica, a ter a conclusão de que o próximo é qualquer um que cruza o seu caminho, inclusive o samaritano, né? E aí, continuando, igualmente, Jesus aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto. Os judeus, a pior coisa que os romanos, na dominação dos romanos, a Palestina antiga podia fazer era cobrar impostos. Para os judeus, eles só deveriam pagar impostos ao templo. Então, eles consideravam pagar imposto a Roma como um sacrilégio. Aí eles perguntam a Jesus o que Jesus achava, se era lícito, se era legal pagar impostos. O que Jesus diz? Jesus faz o seguinte: ele pede uma moeda, né, pedindo-lhes uma moeda, e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Então, Jesus pegou a moeda, pediu para alguém, né, um dinheiro ali, um denário, e pergunta: de quem é o rosto que está aqui nesta moeda? Aí eles respondem assim: é de César. Jesus fala a célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus como nosso terapeuta, né? Ele extrai de nós aquilo que nós já sabemos. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? André. Pois não. Achei muito bacana, muito pertinente, e é um ponto que, quando você falou assim, para a gente imaginar o que Jesus estava dizendo para esse obsediado, ou para esse obsessor, eu achei que você fosse falar para a gente imaginar o que Jesus nos diria. Então, não sei se tem lição para reflexão para essa semana, se você e o Ronaldo já pensaram, mas eu quero me propor também a imaginar o que Jesus diria se olhasse para dentro de mim, porque talvez eu vou dizer que eu não consigo olhar e dizer, mas olhando com os olhos de Jesus Cristo, tentando exercitar isso, quem sabe a gente descobre alguma coisa que está oculta aí, né? Arcano que fala? Arcano. A gente descobre nos nossos arcanos. Arcano, sabe por que arcano, já que você falou, né? Tem a ver com arca. Os judeus, eles tinham, vocês já devem ter ouvido falar, a Arca da Aliança, né? Então, sim, onde está o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é como se fosse o Espírito de Deus, sabe? Está dentro da Arca da Aliança. Então, não importava, porque eles andaram muito tempo pelo deserto, peregrinaram, depois que eles chegaram na Terra Prometida, eles foram exilados na Babilônia, enfim. Os judeus têm essa história aí, né, esse complexo aí, né, esse karma coletivo, em que eles não param no lugar, né. E aí, como é que eles fazem? Essa Arca da Aliança, aliás, está perdida, né, para eles, era onde que eles iam, eles levavam a Arca da Aliança, e no lugar onde estivesse a Arca da Aliança, era nesse lugar que estaria o templo, era no lugar que eles fariam reverência. Tanto o templo lá da época de Jesus, a Arca da Aliança estava lá dentro. Então, dentro da arca é onde está o Santo dos Santos. É o tabernáculo, eles chamavam isso de tabernáculo. Então, qual é o tabernáculo do homem, Eduardo? Onde está o nosso Santo dos Santos? No coração. Então, o que vai no coração? Então,
quando fala arcanos, tem a ver com a Arca da Aliança, é um nome que veio. Por isso que o arcano do tarô é o que está oculto, desconhecido, é o que está dentro do seu coração. Então, ou seja, Jesus se encontrasse frente a frente conosco, o que ele ia ler no nosso coração? Não é nem no nosso cérebro, porque no nosso cérebro a gente disfarça, mas o que vai no teu coração? Perfeito. Aí, Ronaldo, concorda? Dá para fazer essa? Concordo, mas eu preciso depois a gente escrever bonitinho. Então tá bom, gente. Estruturar. Acolhido, viu, Eduardo? Ok, obrigado. Gente, é isso. Tá bom? Andréia. Oi, Eliana. Eu confirmei lá, viu? É a casa do escritor, Violetas na Janela, vivendo no mundo dos espíritos e o voo da gaivota. Ótimo, perfeita. Aluna perfeita. Obrigada, viu, Eliana? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que a reflexão tenha sido boa para vocês, tá bom? Assim como foi para mim. A Maria Lúcia, tomara que tenha gostado de estar conosco. Fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser. Grande beijo a todos vocês. Ótima semana. Até mais. Obrigada, Andréia. Beijo a todos. Beijo. Boa Pode noite a todos. Até compartilhar, semana que viu? vem. Boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem. Até. Viu, Maria Lúcia?